Olá, benditos! Animados para continuar? Já estamos no 10º dos 31 dias desenvolvendo integridade com 1 Samuel. E quantas coisas novas nós já aprendemos, não é mesmo? Então, vamos lá caminhar mais um pouquinho. No capítulo anterior, nós vimos que Samuel acompanhou Saul e seu servo até a saída da cidade e pediu que Saul ordenasse ao seu servo que fosse na frente. E quando o servo se distanciou, Samuel disse a Saul que tinha uma palavra da parte de Deus para lhe dar. Samuel então pegou um frasco de óleo e ungiu Saul como primeiro rei de Israel. O que aconteceu ali foi um retrato do que Deus fez espiritualmente em Saul. O Espírito Santo foi derramado sobre ele, capacitando-o para reinar sobre o povo de Deus. Mas apenas Samuel e Saul sabiam disso. Como o jovem Saul poderia ter certeza de que ele era mesmo escolhido de Deus para reinar? Samuel deu a ele 3 sinais, ou seja, 3 acontecimentos especiais com os quais Saul iria se deparar no caminho de volta para casa. Primeiro, ele encontraria 2 homens que diriam para ele que as jumentas perdidas do seu pai já haviam sido encontradas. O segundo sinal ocorreria no Carvalho de Tabor, onde Saul encontraria 3 peregrinos a caminho de Betel para adorar a Deus. Esses homens o saudariam e lhe dariam 2 pães, que Saul deveria aceitar. E o terceiro sinal seria associado ao poder espiritual. Saul encontraria um grupo de profetas voltando de uma cerimônia de adoração e que eles estariam profetizando. Isso não significaria que todos eles estariam prevendo o futuro, mas sim que todos estariam falando sob a inspiração do Espírito Santo. Os membros dos grupos dos profetas normalmente eram jovens que viviam juntos, comiam juntos e eram apoiados pela generosidade dos seus companheiros israelitas. Samuel disse que o Espírito do Senhor viria sobre Saul e ele profetizaria com eles e se tornaria um outro homem. Para Deus usar Saul ao máximo, ele teria que ser transformado em um outro homem e ser cheio do Espírito Santo de Deus. O recebimento do Espírito Santo seria a verdadeira unção. O óleo derramado sobre a cabeça de Saul era apenas uma imagem disso, um simbolismo. Um galão de óleo poderia ser derramado em sua cabeça, mas se o Espírito do Senhor não viesse sobre ele, isso não significaria nada. O Espírito Santo possibilitou que Saul tivesse, talvez pela primeira vez na sua vida, uma experiência pessoal com o Senhor e que a expressasse por meio do louvor e da adoração. Esses sinais prometidos por Samuel a Saul nos ensinam que nós precisamos confiar nas confirmações de Deus ao longo da nossa caminhada. Deus não queria que Saul duvidasse do seu chamado mais tarde, por isso lhe daria essas 3 confirmações. Depois Samuel deu um comando importante para Saul. Ele deveria esperar por Samuel em Gilgal durante 7 dias. Ora, um rei não esperava por ninguém, os outros é que esperavam por ele. Mas Samuel ordenou a Saul que esperasse por ele, porque o profeta de Deus tinha mais autoridade real do que o rei sobre Israel. Saul precisava mostrar que, mesmo sendo um rei, era submisso ao Senhor e ao profeta do Senhor, que era Samuel. Quando Saul virou as costas para ir embora, Deus lhe deu um outro coração. Isso era algo que Samuel não podia fazer. O novo coração foi um presente de Deus. Nós não podemos receber um novo coração de ninguém, exceto de Deus, assim como também nunca poderemos dar um novo coração para uma outra pessoa. Saul foi transformado em um novo homem e os sinais dos quais Samuel lhe falou aconteceram todos no mesmo dia. Saul voltou para casa e retomou o seu trabalho no campo, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Não disse coisa alguma à sua família sobre ter sido ungido rei e, ao que parece, a notícia da sua experiência profética não chegou a Gibeá, onde ele morava. Depois disso, mais uma vez, Samuel convocou uma assembleia em Mispá. E antes de anunciar quem seria o rei de Israel, Deus lembrou ao povo tudo o que havia feito por eles. Mas eles o tinham rejeitado, pedindo um rei. E mesmo assim, o Senhor então atenderia ao seu pedido. Embora o rei já tivesse sido escolhido e ungido, Samuel desejava que as tribos de Israel entendessem que o Senhor estava no controle do processo de seleção.
Então pediu que todas as tribos se apresentassem, provavelmente representadas por seus líderes. E a tribo de Benjamim foi a tribo escolhida. Em seguida, o clã de Matri foi selecionado, e desse clã foi selecionada a família de Quis e, por fim, o jovem Saul. Mas quando procuraram, ele havia desaparecido. Samuel teve que consultar novamente ao Senhor para descobrir que o rei estava escondido entre as bagagens. Saul certamente não esperava ser o centro das atenções, mas ele foi levado para o meio do povo e todo o povo gritou: "Viva o rei!" Israel ansiava por gritar essas palavras há muito tempo. Eles sabiam que todas as outras nações tinham cerimônias e funções reais e agora eles também tinham tudo isso. E assim, a monarquia foi estabelecida em Israel. Samuel explicou ao povo o comportamento da realeza, provavelmente usando o Deuteronômio 17, registrou tudo em um livro e o colocou diante do Senhor. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Na época, não havia palácio nem capital. Assim, Saul simplesmente voltou para casa com os seus futuros líderes, os homens valentes que Deus tinha impulsionado para o acompanharem. Mas nem todo o povo de Israel apoiou Saul. Alguns homens de mau caráter, filhos de Belial, desprezaram Saul e não lhe trouxeram presentes, reconhecendo-o como novo rei. Mas Saul reagiu a isso com muita sabedoria. Ele se fez de surdo, fingiu que não estava ouvindo as afrontas e seguiu o seu caminho. Apesar de todas as vantagens de ser rei, Saul ainda tinha que escolher andar no caminho que Deus determinou ou seguir o seu próprio caminho. E no próximo capítulo, nós vamos ver o primeiro grande desafio de Saul como rei de Israel, vindo de Naás, um amonita ousado que desafiou o povo de Jabes de Gileade. Como Saul resolveu essa questão é o assunto do nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.